Olá Taubaté, você junto e misturado com a nossa programação aqui no seu Mix da TV. Hoje é segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 e hoje começa a retrospectiva aqui do Mix da TV. E para começar, tem os melhores momentos do Boletim Câmara em 2024 e as entrevistas que marcaram a temporada do Conexão Popular. Então se junte e se misture com a gente que o Mix da TV Retrô está começando agora. O Mix da TV apresenta a partir de hoje uma retrospectiva dos melhores momentos da nossa programação em 2024. Vamos começar então pelo nosso telejornal, o Boletim Câmara. Para falar mais sobre o programa, a gente conversa agora e recebe Ana Laura Costa, apresentadora. Ana, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, Josivaldo, pelo convite. Olá, Taubaté, é um prazer estar aqui com você hoje. A gente está falando do Boletim Câmara, Ana, essa experiência, vamos até dizer assim, que inédita aqui na nossa programação, né? Com certeza, o Boletim Câmara veio para transformar aí o conteúdo jornalístico aqui da nossa grade de programação. A TV Câmara sempre teve uma responsabilidade muito grande com relação ao conteúdo que traz aqui, né, para você, telespectador, mas agora com esse peso ainda maior voltado aos fatos cotidianos, às notícias e ao telejornalismo. Ana, a nossa estreia, né, do Boletim Câmara, eu falo a nossa estreia porque lá nos primórdios eu participava também fazendo ali as matérias, as reportagens, e era um formato diferenciado, né? A gente começou com um formato só em áudio. Como é que foi essa primeira experiência que lembrava muito o universo do rádio? Exatamente, tinha uma característica ali muito voltada para o rádio, né? Então a gente fez algumas edições do Boletim Câmara somente em áudio. Eu estava aqui no estúdio, mas não tinha transmissão de imagens, e aí com a sua participação, né, de outros colaboradores aqui da TV, e a gente começou de maneira muito tímida, né, trazendo algumas notícias, previsão do tempo, a condição das estradas, mas nesse primeiro momento ainda sem entrevistas, sem a participação dos vereadores. Então a gente começou devagarzinho mesmo e aí foi incluindo e foi crescendo. Essa estreia oficial do programa, Ana, aconteceu no dia 9 de maio. Então, a partir de agora, a gente vai acompanhar um short aqui da nossa programação, que é justamente este primeiro programa do Boletim Câmara que foi ao ar no dia 9 de maio. Vamos ver? Solta o play. Olá, seja bem-vindo ao Boletim Câmara. Aqui você fica por dentro das principais notícias do dia, de segunda a sexta-feira, ao vivo. Começa agora a nossa edição de quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Eu vou começar trazendo para você as informações sobre a previsão do tempo para hoje. O dia vai ser de temperaturas elevadas com máximas de 30 graus. Mas a sensação térmica pode ser ainda maior em razão da baixa umidade do ar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o mínimo aceitável é de 60%. Mas Taubaté tem registrado nos últimos dias um índice de 30%. Acompanhamos esse short, então, mostrando a estreia do programa Boletim Câmara aqui na nossa programação. Ana, como é reviver esses momentos? Olha, é um pouquinho curioso e até engraçado, né? A gente acompanhar de onde nós saímos e onde nós estamos hoje, o quanto nós crescemos, né, com esse programa, o Boletim Câmara, e com isso também a responsabilidade, né, de trazer cada vez mais notícias e comprometidas com aqueles princípios do jornalismo. Com pouco menos de 2 meses no ar, no formato apenas de áudio, o programa já se transformou. No dia 2 de julho, Ana, o programa passou a ser audiovisual, ou seja, imagem e som, né? Como é que foi essa mudança também e estar ao vivo à frente das câmeras todos os dias? É verdade, Josivaldo, é até gostoso, né, você fazer esse levantamento aí de datas, porque a gente vai esquecendo, né? O dia a dia vai passando, aí o tempo voa e quando a gente percebe, já tem aí um semestre de produção do Boletim Câmara. Realmente, aí nós passamos, né, para o audiovisual e a gente ainda não sabia exatamente como nós íamos fazer, né, se iríamos manter aquela linguagem mais voltada para o rádio ou se a gente já ia levar ali para o lado do telejornalismo, né, com uma bancada. E ali foi um grande desafio, porque também era a primeira vez que nós estávamos fazendo esse formato aqui na TV Câmara Taubaté,
e eu estava ali, né, com essa grande responsabilidade também de fazer acontecer. E conta os bastidores pra gente, como que é a preparação de um telejornal, né? Ele tem um tempo variável, né? Às vezes 30 minutos no ar, às vezes até 1 hora no ar, depende da edição, pode ser um pouco mais longo. Como é que começa essa preparação? Porque quem assiste ao vivo de manhã acha que chega ali e já está tudo pronto, né? Mas é bem antes esse trabalho, né? Com certeza. Olha, eu acho que começa muito antes mesmo até de eu imaginar, porque o trabalho dos repórteres é muito minucioso, né? Então, eles sempre estão em busca de notícia. Sabe aquela que jornalista está sempre procurando uma notícia, né? É o faro jornalístico, né? Exatamente. Qualquer fato pode virar uma notícia jornalística aqui no Boletim Câmara. Então, os repórteres Lincoln, Fernanda, Lucas, Tânia, estão sempre em busca ali de alguma notícia e fazendo essa apuração, né, daquilo que é importante, daquilo que é interessante também para a população de Taubaté. E geralmente a produção mesmo da nossa edição, como ela é diária, nunca acaba, nunca termina, é constante. Mas geralmente a preparação daquela edição a gente começa no dia anterior, já buscando as notícias, formatando, né, esse programa também com a ajuda que é imprescindível do nosso produtor, que é o Felipe Pitina, e é sempre um dia antes e no dia também, desde as 8 horas da manhã, a gente já está ali captando as últimas informações, que é aquelas que são mais factuais, né? Como, por exemplo, a condição das estradas. Então, se porventura a gente tem um registro de um acidente de trânsito na Dutra, a gente precisa fazer essa apuração muito rapidamente. E uma curiosidade é que, às vezes, as notícias acontecem durante a exibição do programa. E aí eu preciso pedir aqui para a nossa equipe fazer essa apuração, porque eu não consigo sair da bancada, então o pessoal faz a apuração para mim, até mesmo com a participação dos nossos estagiários, e aí eles mandam as notícias já atualizadas para a gente passar no ar. Então vamos aproveitar agora, a gente vai para mais um corte aqui na nossa programação. Neste momento a gente vai assistir um VT que mostra como foi a estreia deste formato audiovisual do Boletim Câmara. Vamos ver? Solta o play! Olá, está começando agora mais um Boletim Câmara. Aqui você fica por dentro de segunda a sexta-feira das principais notícias do dia. Começa agora a nossa edição de terça-feira, dia 2 de julho de 2024. Hoje tem sessão ordinária aqui na Câmara Municipal a partir das 4 horas da tarde, embora julho seja tradicionalmente um mês de recesso parlamentar. Quem vai explicar essa situação pra gente é o repórter Lincoln Santiago. Julho é mês de recesso parlamentar, só que não. Neste ano, foi adiada a votação de um projeto importante aqui na Câmara. A gente acabou de acompanhar esse VT aí, nesse short, mostrando essa estreia do programa desde o dia 2 de julho, como a gente comentou aqui com a Ana. O programa é audiovisual, tem imagem, tem som, né, Ana? E vários desafios aconteceram. Afinal de contas, 2024 foi um ano dedicado à política e o Boletim Câmara esteve à frente desse processo, né? Com certeza. Além de nós estarmos lançando aí um programa novo, veio mais com essa pitadinha aí para dar um sabor a mais, que foi a cobertura eleitoral e foi bastante intensa no Boletim Câmara, né, Josivaldo? Teve a sabatina tanto no primeiro turno, né, Ana, com a participação também do jornalista do Quiriri News, né? Mas também teve no segundo turno e teve também a preparação, afinal de contas teria debate depois, né? Exatamente. No primeiro turno nós convidamos todos os candidatos à Prefeitura de Taubaté e promovemos ao vivo as entrevistas aqui nos estúdios, né, do Boletim Câmara, com a participação do Douglas Castilho, que é jornalista do Quiriri News, como você muito bem lembrou, e foi bastante interessante porque ele trouxe demandas muito específicas daquela região aqui da nossa cidade, e os candidatos compareceram, participaram, e depois essas entrevistas também puderam ser, né, republicadas ali para a população e também ficaram disponíveis no YouTube. E com certeza foi um grande sucesso. Depois, no segundo turno, a mesma coisa, a gente convidou, né, os dois candidatos que disputavam o segundo turno. E no meio de tudo isso, essa preparação para o debate, que era um momento mais importante aqui para as eleições. E após o término do segundo turno, era um momento muito importante, foi conversar com os novos 5 vereadores aqui da casa, né? Também foi algo pioneiro para o programa, né?
Sim, o interessante é que tem esse espaço, né, para receber os vereadores, conversar sobre os projetos de lei que estão em tramitação aqui na Câmara, sobre assuntos importantes, sobre a pauta do dia, enfim, é uma variedade aqui de assuntos. E aí nós tivemos essa iniciativa. Dos 19 vereadores, 14 foram reeleitos, então nós tínhamos 5 novos nomes aqui na Câmara que vão assumir aí a partir do dia 1º de janeiro de 2025 e nós convidamos eles, já finalizamos, né, essa série aí de entrevistas e foi bastante interessante porque é uma oportunidade para que o telespectador conheça esse novo nome, né, que vai representá-lo aí a partir do ano que vem e para que a gente também, né, saiba quem é, qual é o perfil desse vereador, quais são as bandeiras que ele vai defender. Agora, Ana, então a gente vai reviver estes momentos, né? Como foram as entrevistas com os candidatos a prefeito e também os novos vereadores. A gente separou mais uma matéria especial e a gente acompanha no VT a seguir. Ao meu lado, o jornalista Douglas Castilho, responsável pelo portal Quiririm News, vai participar conosco dessa série de entrevistas. A sabatina terá duração de 25 minutos e mais 1 minuto para considerações finais. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço aqui, Laura, a TV Câmara, e que é necessário que se faça um debate sobre propostas. Onde ficam esses terrenos e eles são de propriedade de quem exatamente? Todos são da prefeitura, não é? E ficam espalhados pela cidade inteira, inclusive em condomínios fechados. De que forma seriam essas parcerias? Nós temos que chegar e priorizar a situação, é o que eu venho falando. A gestão pública, a gente tem informações muito pouco claras, muito transparentes. A minha pergunta é, quais seriam esses gastos desnecessários e quais são os contratos que serão revistos? Por exemplo, recentemente a Prefeitura acaba de licitar um novo contrato para alocação de veículos. Eu quero saber de que forma o senhor avalia a educação aqui na nossa cidade e quais são as suas propostas para essa área. Obrigado pela pergunta. E olha, a gente tem falado que a primeira coisa é tirar a educação de Taubaté das páginas policiais, né? Acompanhamos esse VT, Ana, mostrando aí como foi essa chamadinha aí com as entrevistas, né, dos candidatos, também dos novos vereadores. E a gente sabe que o Boletim Câmara tem muito mais história e assunto para contar. Então eu vou te convidar para a gente ficar aqui juntinho, que no próximo bloco tem mais histórias, tá bom? Combinado, Josivaldo. Então vamos para um rápido intervalo. Na sequência a gente continua a nossa retrospectiva aqui do Mix da TV, falando um pouquinho mais sobre o Boletim Câmara em 2024. Fique junto e misturado com a nossa programação Mix da TV, especial retrospectiva. Volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, fazendo uma edição especial aqui do Mix da TV Retrô. A gente começa a partir de hoje uma retrospectiva relembrando os programas que foram ao ar aqui na nossa programação e a gente já escolheu o nosso primeiro tema, que é o Boletim Câmara. A gente está conversando com a apresentadora Ana Laura Costa, que está aqui com a gente. Ana, além dessa questão da política, de cobrir o legislativo, o programa Boletim Câmara também tem entrevistas ao vivo, né? Com vários assuntos. Como é que vocês escolhem essas pautas, esses assuntos? Quais são os assuntos que mais acabam acontecendo e gerando assunto para vocês? Olha, o assunto que tem mais interesse aqui da população, com certeza, é sobre saúde. E por isso nós definimos ali um calendário para que nós pudéssemos, né, dividir a semana e conseguir falar sobre todos os assuntos. Mas segunda-feira já ficou definido como saúde e sempre tem grande repercussão. Depois, na terça-feira, a gente sempre fala sobre assuntos do legislativo, projetos de lei, a pauta da sessão ordinária. Na quinta-feira, nós falamos sobre esporte e na sexta-feira, sobre cultura. E na quarta-feira, a gente deixa ali, caso tenha um acontecimento, né, alguma notícia quente, a gente tem um dia livre para poder trazer aí assuntos diversos. Já são várias edições, desde maio, né, quando a gente começou o formato rádio, vamos dizer assim. Agora, com o formato audiovisual, a gente conseguiu trazer as entrevistas, né? No caso, você conseguiu fazer essas entrevistas aqui na TV. Tem alguma que você destaca para o nosso público?
Bom, vamos lá. São tantas, né? Tantas experiências e essa foi uma das vantagens, né, do audiovisual, trazer as entrevistas. Mas eu acho que uma bem marcante, Josivaldo, foi quando nós conversamos com um advogado a respeito de uma decisão da Justiça sobre a descriminalização do porte de drogas limitado ali a 40 gramas. Então foi um assunto de grande repercussão, né? Não somente aqui para Taubaté, mas para toda a sociedade. E a gente conseguiu falar ali de uma forma simples, bem informal, talvez. Exatamente, sem muitos clichês, termos técnicos e também deixando de lado os preconceitos, né, para a gente falar desse assunto que era tão importante. Então, acho que foi um dos grandes marcos aqui do boletim. Então, vamos aproveitar, Anne, a gente vai rever agora esta entrevista realizada no programa Boletim Câmara. Vamos ver? Solta o play. Bom, para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, na prática, o que significa essa decisão do STF? Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu um recurso extraordinário que vem desde 2015 já o julgamento no Supremo Tribunal Federal. E agora, em 2024, eles decidiram pela descriminalização do porte de droga, especificamente a maconha, até o limite de 40 gramas, como foi bem dito, tirando a natureza penal dessa infração, né? Infração é tudo aquilo que ofende uma norma. Nós temos infrações no âmbito administrativo, no âmbito civil, tributário, penal. No âmbito penal, nós tínhamos uma infração penal que era o usuário de drogas, aquele que transporta, traz consigo. Isso era taxado como crime. Inclusive, em 2006, quando veio a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, discutiu-se bastante se a conduta prevista no artigo 28, que era o crime de usuário, era tido como crime realmente ou infração administrativa. E à época foi chancelado que realmente era crime. E agora o STF, em razão desse recurso extraordinário de número 635659, retoma o julgamento e decide em 2024 que hoje o usuário de drogas com maconha até 40 gramas não mais estamos diante de uma infração penal, e sim tão só de um ilícito administrativo. Na prática, o desdobramento disso acaba não tendo tanta diferença, porque quando taxado como crime, como infração penal, as penas alternativas ali previstas eram advertência, prestação de serviço à comunidade ou então uma obrigatoriedade de comparecimento em um programa psicológico de tratamento. Hoje é infração administrativa, mas o Poder Judiciário ainda pode aplicar essas penas administrativas, não mais numa esfera criminal. Então não sofre processo criminal, não há investigação em sede de delegacia, nós temos tão só uma infração administrativa. A gente acompanhou essa entrevista realizada no Boletim Câmara e aqui no Mix da TV a gente também sempre faz os nossos shorts e recortes escolhendo os melhores momentos da programação. Inclusive, Ana, a gente sempre escolhe entrevistas do Boletim Câmara que são assuntos muito relevantes para a sociedade taubateana, né? Sim, a gente precisa também, quero destacar aqui, a grande responsabilidade ao tratar de temas sensíveis como esse que a gente acabou de ver, né? Então, a responsabilidade de trazer profissionais comprometidos com a verdade, com as informações corretas, sempre para levar a melhor informação para o nosso telespectador. Uma outra novidade deste segundo semestre dentro do Boletim Câmara é o programa Fiscalização Pública que passou a ocupar a grade dentro do Boletim, né? Como se fosse um quadro, mas também um programa independente. Conta pra gente sobre esta novidade. É isso mesmo, Josivaldo. Depois de passado aquele período de eleições, nós retomamos, né, o Fiscalização Pública, que é aquele programa que acompanha, divulga as ações do vereador durante o mandato dele, para que você possa conhecer aí aqueles que te representam. Então, ele hoje faz parte ali da programação do boletim e ele é transmitido também ao vivo. E isso trouxe uma nova perspectiva aqui para o Fiscalização, não só para o vereador, mas também para o telespectador que nos acompanha. E foi muito bacana de ver ali a interação que a gente passou a ter dos nossos telespectadores. Então, o vereador está comentando de alguma ação, de algum movimento do mandato e o telespectador manda pergunta, manda uma opinião, um comentário a respeito daquilo que ele está falando. Então, essa interação sempre engrandece muito a discussão. Então, a gente vai acompanhar agora os melhores momentos dessa
desta nova fase do programa Fiscalização Pública que acontece dentro do telejornal Boletim Câmara. Vamos ver? Solta o play! Olá, começa agora o Fiscalização Pública, que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté. Acompanhamos mais um short aqui na nossa programação, desta vez mostrando um pouquinho, né, do que acontece dentro do Boletim Câmara com o programa Fiscalização Pública, que está em novo formato. Ana, como é para você ver essas imagens aí, ver que tem tanta coisa sendo produzida, né? Olha, acho que a gente não tem nem noção do trabalho que dá e do quanto a gente tem entregado ali para o telespectador diariamente, mas esse é o nosso princípio, né, fundamental. Então eu vejo que nós estamos cumprindo com o nosso papel. Quando a gente resolveu trazer a Ana aqui, né, nessa retrospectiva, abrindo essa série de retrospectivas aqui do Mix da TV, a gente não poderia deixar de lembrar que ela esteve à frente dos 2 debates, aí do primeiro e do segundo turno, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Ana, foi um desafio em tanto fazer as eleições. Eu quero começar já parabenizando por ser a primeira mulher, a primeira apresentadora a mediar um debate em Taubaté. Obrigada, Josivaldo. Foi realmente um grande desafio, né, para todos nós. E foi um grande prazer, né, primeiramente por ter recebido esse voto de confiança de toda a equipe aqui da TV Câmara, também aqui da Câmara, né, como um todo, de fazer acontecer, né, esse momento, de estar aqui mediando. E não só fui a primeira mulher a estar à frente de um debate, mas também foi o primeiro debate realizado aqui em Taubaté no primeiro turno. Então eu acho que estava todo mundo naquela expectativa de quem seriam os candidatos, porque alguns já eram conhecidos por nós eleitores, mas outros ainda não. Então tinha toda essa carga ali de expectativa de como seria esse momento, essa discussão, quais ideias eles trariam para Taubaté. Fazer o segundo debate no segundo turno foi um pouco mais fácil pela experiência ou mesmo assim deu aquele frio na barriga? Eu acho que foi um pouquinho mais tranquilo, apesar de que a dinâmica era totalmente diferente, né? Então, o telespectador precisa saber o quanto é necessário de trabalho e de preparação para que aquele momento acontecesse, né? Então, muitos dias antes a gente já estava preparando tudo, desde o cenário até o boa noite que a gente dá para vocês aí em casa. Então, aquela preparação foi a mesma, é claro, mas eu acho que um pouquinho mais tranquila, por conta ali de já ter vivido esse primeiro momento e também porque ali nós estávamos apenas com 2 dos 6 candidatos à Prefeitura de Taubaté, então acho que foi uma carga um pouquinho menor. Conta agora pra gente, Ana, de bastidor, como foi a repercussão, né? Nas nossas interações no primeiro turno, a gente teve ali 30 mil visualizações no primeiro momento. O nosso vídeo que está no canal do YouTube, a gente tem 13 mil visualizações, ou seja, um número bem representativo para a nossa cidade. O que você trouxe de repercussão assim, na sua vida pessoal e profissional? Houve comentários, houve críticas, elogios? Conta pra gente. E olha, o legal desse número todo, Josivaldo, não é porque a gente tem mais visualizações, mas sim porque a gente já sente que a população tem acompanhado mais esse momento que é tão importante, né? Quando a gente define o futuro da nossa cidade, pelo menos pelos próximos 4 anos. Então, realmente, a população tem se envolvido mais. E, assim, foi um pouquinho curioso, porque, de fato, as pessoas acompanharam. Quem já era amigo, conhecido, colega, já manda aquela mensagem, né? Olha que legal, você nem tinha contado pra gente essa novidade. E também alguns, né, novos amigos, né, nesse caminho todo aí, que reconhecem, às vezes na rua, numa padaria, num supermercado, e aí falam, olha que legal, eu acompanhei lá, e parabeniza a gente pelo trabalho. Então, Ana, quero agradecer a sua participação, mas não vou encerrar ainda, porque daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai acompanhar a retrospectiva do programa Conexão Popular. E a Ana participou pelo menos de 2 temporadas do programa, vai comentar com a gente. Então,
Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV Retrô Especial volta daqui a pouco. Não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. E a gente está começando uma série de retrospectivas aqui no nosso programa, relembrando os melhores momentos da nossa programação. Nos 2 primeiros blocos, a gente já falou sobre o Boletim Câmara, por isso a gente tem a presença aqui da Ana Laura Costa. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Conexão Popular. E a Ana esteve à frente desta retomada do Conexão, né, Ana? O programa voltou o semestre passado, esse ano você também participou aqui da grade no primeiro semestre. Como que é a experiência de fazer o Conexão? Olha, Josivaldo, quando nós gravamos aquele especial de 20 anos aqui da TV Câmara, a gente falou um pouquinho sobre o Conexão Popular. Eu estava chegando recentemente aqui à TV e com essa grande responsabilidade de retomar o Conexão Popular, que é um programa que sempre traz temas que são relevantes aqui para a sociedade. Então, acho que está aí esse grande desafio, que é entender aquilo que nós, taubateanos, né, queremos ver, ouvir e saber mais aqui na TV e conseguir promover um diálogo, um debate bastante enriquecedor. Teve um episódio deste programa que foi sobre leitura de rótulos, né? Uma coisa assim que foge do nosso cotidiano, mas foi um tema interessante para você. Com certeza, eu acho que a gente está muito ali de encontro com as expectativas mesmo do telespectador, que ao mesmo tempo parece ser um tema simples, né? Quem não sabe escolher o seu produto na prateleira ali do supermercado, mas também é muito complexo a gente entender de que forma essa escolha impacta na nossa saúde e também na saúde da nossa família. Então a gente recebeu aqui, né, os nossos convidados, uma delas era uma nutricionista e ela explicou muito bem a respeito dessa questão da leitura de rótulos, e a gente abordou também uma novidade, um pouco recente até, que é aquela lupa em que indica quando você tem uma alta concentração de algum ingrediente, como por exemplo o açúcar. Então foi bastante interessante. Então vamos aproveitar agora, a gente vai rever este episódio do programa Conexão Popular, em que a Ana comandou sobre esta questão dos rótulos e embalagens dos produtos. Vamos ver? Solta o play! Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que trata de temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. Fabiola, seja bem-vinda. Qual é a sua visão sobre a compreensão das pessoas com relação aos rótulos, às tabelas nutricionais? Sim, muito obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco sobre a ciência da nutrição e o quanto ela impacta na vida das pessoas. Não é tarefa fácil a leitura dos rótulos. A gente percebe isso quando a gente vê as estatísticas das doenças, né? Se fosse uma tarefa que a população já tivesse incorporado no seu dia a dia, a gente teria reduzido o número de doenças, né? Não só a obesidade, mas as doenças cardiovasculares e, por exemplo, hipertensão arterial, mas também diabetes. Enfim, a gente já teria melhorado esses indicadores e a gente não melhorou. Porque é exatamente isso que o professor César falou. É um conjunto de coisas que vão ajudar a gente a decidir. Mas para eu ter essa decisão, eu tenho que ter a informação. Então, a primeira coisa é isso. Como que eu leio isso? Do que isso me serve, né? A segunda condição também muito importante, que vai além dessas questões do entendimento ali, do letramento, né? De como eu faço essa conta matemática, são as escolhas que perpassam essa questão, que é uma questão cultural, né? É a cultura que vai moldando aquilo que a gente come. E, na verdade, quando eu chego no supermercado e vou pegar algum alimento, eu tenho inúmeras memórias e que vão dizendo, puxa, eu pego esse ou eu pego aquele. Às vezes de um rótulo que é mais bonito, que tem uma aparência. Às vezes outras questões do tipo, tem etiqueta vermelha, está em promoção. Nem sei se eu queria, mas como está na promoção, eu acho que eu vou pegar esse e eu deixo para trás aquilo que é não só a tabela nutricional, mas aquilo que às vezes está estampado na primeira frente, assim, logo de cara no alimento, eu deixo de lado. Porque tem uma memória afetiva, tem uma questão econômica ali que eu falo, puxa, isso encaixa agora na minha compra. Ou algumas promoções do tipo, se você levar 2 pacotes desse, você ganha uma
sei lá, uma viagem, vai concorrer a uma viagem. Então, tem outras coisas que vão moldando essas escolhas. Mas a gente precisa avançar, né? Para que quando eu coloque no meu carrinho e que eu leve para minha casa, porque eu posso até colocar no carrinho e depois tirar, mas que eu coloco dentro da minha casa, eu tenho que ter certeza de que aquele alimento vai sim contribuir para a manutenção da minha saúde. E por isso a gente tem muito que conversar. Acompanhamos aí esse short da nossa programação, mostrando esse trechinho do programa Conexão Popular, comandado pela Ana Laura Costa, que está aqui no nosso programa hoje, participando aqui com a gente dessa retrospectiva. O programa fala com vários públicos, né? Quando a gente fala de jovens, videogames, jogos, também teve pauta sobre esse assunto, Ana? Teve sim, Josivaldo. E olha, a gente está vivendo um momento aqui de transformação do mercado de trabalho, né? Novas oportunidades, novos mercados se abrindo, e aí a gente trouxe um assunto justamente para debater sobre isso, né? Esse mercado de trabalho voltado aos jogos digitais. E olha, foi um grande sucesso, viu? Eu até me surpreendi o quanto, talvez não somente os jovens, mas o quanto as pessoas se interessaram mesmo em assistir e conhecer um pouquinho mais, até porque trouxemos aqui profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho, já trabalham com os jogos digitais, então eles puderam compartilhar sobre isso, sobre a própria experiência. Lembrando que todos esses programas do Conexão Popular estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem uma playlist completa com todos os assuntos. E agora a gente vai rever esse trecho do programa sobre o mercado de jogos digitais que foi ao ar no dia 7 de maio. Vamos ver? Solta o play! Pensando nesse cenário todo, quando a gente fala em criação de jogos digitais, como é o mercado em Taubaté? Bom, no caso de criação de jogos digitais, o mercado em Taubaté, ele ainda é um pouco menor, pelo fato de a gente ser uma cidade não muito, digamos assim, popular, né? Digamos assim, tanto na questão do Brasil todo, quanto também na questão mundial. Né? Existem muito mais nessa área de jogos digitais na parte de São Paulo, Rio de Janeiro, coisas assim, que são cidades onde elas são voltadas para um desenvolvimento um pouco maior. Porém, aqui em Taubaté mesmo, a gente encontra muitos desenvolvedores, inclusive desenvolvedores desde que possuem empresas e tudo mais, até mesmo desenvolvedores indies, né? Que são desenvolvedores independentes, que são pessoas que às vezes estão criando o seu próprio jogo em si, ou até mesmo pessoas que estão fazendo cursos, ou estão na faculdade, que acabam querendo desenvolver o próprio jogo, acabam querendo deixar a marca deles em si também no mercado. Agora, além dessas pessoas que de fato programam ali o jogo, tem muitas outras envolvidas na criação desse jogo, né, Felipe? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar e é muita gente para fazer acontecer. A gente acompanha o crescimento do mercado de games no geral e tem muita gente que ainda tem aquele pensamento de que só trabalha no mercado de games quem está programando ou quem está jogando. E não é isso, né? O mercado de games hoje ele é muito mais amplo do que isso. Você tem escritórios que fazem gestão de jogos em São Paulo que tem andares assim a perder de vista, né? Porque são equipes de consultoria, parte legal, parte de marketing. Então, você tem toda uma equipe assim necessária para cuidar de uma marca dentro do mercado de games. Nós preparamos também um VT que fala sobre a criação e a ascensão do videogame. Em algum momento da sua vida, você já jogou ou pelo menos já ouviu alguém jogando algum tipo de jogo eletrônico. O primeiro videogame foi inventado em 1958 no laboratório de radiação do MIT. Era um jogo simples de tênis chamado Tennis for Two. Mais tarde, na década de 1970, surgiu um jogo semelhante que se tornou muito popular, o Pong. Com o avanço da tecnologia, os jogos eletrônicos foram se tornando mais complexos e permitindo que games designers projetassem experiências diferentes e mais elaboradas, até chegarmos aos jogos digitais de hoje. E embora muita gente ache que se trata apenas de uma brincadeira, o mercado de games não para de crescer. Só em 2022, a indústria global de jogos faturou quase 200 bilhões de dólares. Além disso, segundo projeções da consultoria PwC, a expectativa é que o setor alcance um faturamento global de 321 bilhões de dólares até 2026. Só no Brasil, o negócio de games movimenta 12 bilhões ao ano. E isso nos coloca como o país líder em receita no setor na América Latina e o 13º no ranking mundial.
Você acompanhou mais um trecho do programa Conexão Popular, este programa que dialoga com todos os públicos, fala com todos os perfis, traz assuntos relevantes para a sociedade. Ana, lá no segundo bloco de hoje da nossa retrospectiva, a gente falou da primeira mulher apresentando um debate, no seu caso, seu exemplo, né? E teve um programa também falando sobre pioneirismo feminino. Você poderia ter dado o seu depoimento lá, na verdade, né? Se tivesse sido nos dias de hoje, né, eu poderia realmente ter participado. Mas foi bem bacana a gente trazer esse tema, né, sobre o pioneirismo feminino. Inclusive, se não me falha a memória, foi no mês de março, porque justamente nós quisemos trazer essa pauta em comemoração ali ao Dia Internacional da Mulher. Eu acho que o mês de março inteiro é dedicado a essa pauta. E aí mais um desafio, né, de que forma nós podemos tratar esse assunto de maneiras variadas, né, para que a gente não fique naquelas mesmas pautas, naqueles mesmos temas que de repente a gente encontra em outras emissoras de TV. Então nós convidamos 2 mulheres para vir aqui falar um pouquinho a respeito da atuação delas no mercado de trabalho, e foi bem interessante, porque uma delas era a primeira piloto de helicóptero do Exército Brasileiro. Então foi um bate-papo muito interessante. O programa Conexão Popular Pioneirismo Feminino foi ao ar no dia 26 de março. Então a gente vai relembrar agora um trechinho deste programa. Vamos ver? Solta o play! Por que as mulheres estão atrás nesse cenário? Por que elas estão menos presentes no mercado de trabalho? Acredito que seja pelas oportunidades. As empresas pedem alguns tipos de experiências que as mulheres não têm, devido a passar muito tempo mais com os afazeres de casa, ter essa área da vida voltada mais para casa. Então, hoje em dia, o mercado em si da tecnologia, ele pede muita experiência. E que nós que estamos aí recém-formadas, entrando nesse mercado, acaba deixando a desejar por conta dessa experiência absurda que eles pedem. Então, as mulheres acabam indo para outras áreas. Por isso, essa área da gestão que eu comentei, que as mulheres estão entrando, porque a programação ela pede muita experiência. Emily, compartilhe um pouco para a gente da sua experiência dentro do Exército. O número de mulheres também é muito menor do que o número de homens, né? Por que você acha que isso acontece? Acredito que a inclusão das mulheres é muito recente, né? Por isso que a gente ainda não conseguiu ocupar todos os espaços, mas aos poucos isso vem melhorando bastante. Já tem mulheres paraquedistas, já tem mulheres Guerra na Selva, saiu um ano passado, né? Foi formada. Já tem mulheres ocupando mais esses espaços que antes não eram ocupados, justamente pelo Exército ter aberto as portas para que a gente possa fazer os cursos, possa fazer as mesmas funções que os homens também executam. Acredito que esse panorama está mudando gradativamente, né? Tem mulheres em missões de paz, então esse cenário vem melhorando. Todos os episódios do programa Conexão Popular estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vá lá e acesse a nossa playlist e acompanhe o nosso conteúdo. Ana, chegamos ao final deste bloco aqui, fazendo essa retrospectiva do Conexão Popular. Quero agradecer a sua participação aqui, parabenizar pelo seu trabalho mais uma vez e espero encontrá-lo numa próxima oportunidade aqui para a gente possa trocar ideias. Com certeza, Josivaldo, me convidando eu venho, viu? Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui relembrando esses momentos aí que marcaram o nosso ano de 2024 e eu quero agradecer principalmente aos nossos telespectadores que têm nos acompanhado e inclusive sugerindo temas para nós trazermos, né, para o Boletim Câmara. Hoje eu não estou mais à frente ali do Conexão Popular, mas ainda aqui, né, na programação. Então, o quanto a participação do nosso telespectador é importante, é fundamental para que a gente faça uma programação cada vez melhor e voltada para os seus interesses. Então, agradeço aos telespectadores e mais uma vez a você, Josivaldo. Obrigada. Eu agradeço novamente a sua participação, Ana. A seguir, a gente continua a nossa retrospectiva do Conexão Popular. O programa ganhou um novo formato, ao vivo na nossa programação. Então a gente conversa com o apresentador Miguel Cáter. Fique junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV Especial Retrô volta já já, não saia daí.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Hoje nós estamos fazendo um Mix da TV especial, retrospectiva, relembrando os melhores momentos da nossa programação. E a gente está falando agora do programa Conexão Popular. Neste ano agora de 2024, mais precisamente no segundo semestre, o programa ganhou um formato novo e quem comanda o programa e vai conversar mais com a gente, está aqui nos estúdios do Mix, é o apresentador Miguel Cáter. Miguel, seja bem-vindo ao Mix da TV, obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, prazer estar aqui no Mix da TV. Agora, em 2024, Miguel, o Conexão Popular passou a ser ao vivo, né, nesse novo formato. E você já esteve à frente do programa em outros momentos, né, inclusive esteve na inauguração, na estreia do programa. Conta pra gente como surgiu a ideia do Conexão Popular e como que ele foi se renovando ao longo dos tempos até chegar neste formato de hoje em dia. Josivaldo, é uma história meio longa. Isso foi lá, acho que em 2008, conversando com o presidente da época da Câmara, era o Henrique Nunes, o vereador Henrique Nunes, e a gente tinha chegado à conclusão de que precisava de um debate, de um programa de bancada, um programa que a gente pudesse trazer algumas personalidades de Taubaté para entrevista e também para debates. Então, o primeiro formato foi que eu trazia, convidava 2, 3 pessoas, formávamos uma bancada de 4 e falávamos sobre um determinado assunto. Depois nós mudamos para diversos assuntos. E numa terceira etapa nós fazíamos o programa, eu e o Luiz Carlos, que era da comunicação, da assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, Luiz Carlos Batista, com 1 ou 2 convidados. Então nós trazíamos secretários, prefeitos, deputados, enfim, personalidades, juízes, enfim, quem tinha um assunto relevante para a população de Taubaté. E assim se estendeu até 2017. Daí, a partir de 2017, também teve mais 1 ou 2 formatos. Eu não estava mais aqui na TV Câmara, retornei agora em 2024. Então, é um programa de várias mentes, várias cabeças e várias ideias, né? Várias pessoas comandaram esse programa. E aí, ao retornar, o Júlio, o Júlio, que é o diretor, me propôs a gente voltar a fazer o Conexão num formato ao vivo. É diferente, ou seja, lá atrás ele não era ao vivo. Não, era gravado, como a maioria dos programas da TV Câmara eram todos gravados. Daí nós começamos esse desafio de fazer ao vivo e tem dado certo. E qual é o principal desafio, Miguel, nesse formato ao vivo, onde você tem mais de um entrevistado por bloco, né? Assim, cada bloco é um assunto diferente, Era o primeiro formato também, Josivaldo. Nós tínhamos 2 convidados num bloco e talvez 2, porque não adianta ter convidado por ter convidado. A gente preza muito pela qualidade, pelo conteúdo. No primeiro programa nós tivemos 2 convidados por bloco. Não dava tempo para que os 2 falassem o que era interessante para a população, para a audiência ter entendimento. Nós mudamos também no decorrer desse período, ficou um convidado por bloco. Também não agradava, eu achava que também estava faltando um pouco de conteúdo por causa do tempo exíguo. Aí nós fizemos o seguinte, pusemos um convidado por programa, né? Agora, o intuito desse programa realmente é trazer a participação da população. Agora a TV Câmara está em canal aberto. Isso é um serviço prestado para a população de forma democrática, porque não é cabo, você não paga, o canal está lá para você acessar. E além do canal aberto, tem também as plataformas. Então, a ideia é que participem. O nosso WhatsApp está aberto para a pessoa também mandar as suas perguntas, mandar as suas críticas, as suas sugestões. Então, acho que a intenção principal do Conexão ao vivo é a participação popular e, claro, levar assuntos interessantes. Prova disso, no dia 26 de junho deste ano, Miguel, foi a reestreia do programa neste novo formato que você colocou para a gente. O assunto foi regularização de imóveis, né? Quem esteve presente aqui no programa, você lembra? Quem foram os entrevistados? E por que esse assunto foi tão importante para trazer a sociedade? Eu vinha acompanhando essa questão de regularização de imóveis na cidade de Taubaté e o Lúcio Araújo é o secretário de planejamento do município e veio um advogado que trata disso, eu não me recordo o nome. Tiago Bonaro. O doutor Tiago Bonaro, exatamente. E nós falávamos exatamente disso, porque eu me lembro que a prefeitura estava num processo de regularização de imóveis. E era uma maneira até de divulgar esse serviço para a população, que é possível você regularizar o seu imóvel e tinha um período que a prefeitura deu. Então eu achei, juntamente com a direção da TV, que era pertinente trazer o secretário e passar essa informação tipo uma utilidade pública, uma prestação de serviço. E achei que foi relevante, muita gente deu esse feedback de que realmente
seguiu essas orientações para a regularização dos seus imóveis. Então, essa questão de cidadania é apenas um dos assuntos que a gente tem dentro do Conexão Popular. Então, a gente vai rever esse programa de estreia que aconteceu no dia 26 de junho deste ano. Enfim, a pessoa às vezes é a economia de uma vida e vai adquirir o seu imóvel, enfim, vai tentar ali o sonho, realizar o sonho, e às vezes se depara com uma situação irregular. Como é o procedimento para que essa pessoa tenha segurança na aquisição? O primeiro levantamento que deve ser observado é junto à Prefeitura Municipal de Taubaté. Então, na Secretaria de Planejamento, no cadastro técnico que nós temos lá, tem uma possibilidade de consulta para saber se aquele imóvel está regularizado, se ele existe um BC para ele, o que tem cadastrado ali também de área construída, ou se ele está vazio, de acordo com os assentamentos da Prefeitura. E posterior a isso, dá também para ele ter essa informação junto ao cartório de registro de imóveis, que daí ele vai ter uma informação mais consistente do que foi realmente averbado, do que foi totalmente documentado, desse histórico do imóvel como um todo. As pessoas, assim, normalmente, além de ir nesses dois lugares bem significativos com informações bem consistentes, ela pode também fazer um levantamento de documentos que ela tem. Então, ela paga a carnê de IPTU, tem metragem quadrada construída ali, ela tem uma matrícula desse imóvel, ela tem uma escritura. Então, assim, ela já consegue saber um pouquinho. Caso eu não tenha acesso a esses documentos como um todo, é melhor ir até a Prefeitura Municipal de Taubaté, através do cadastro técnico, e daí solicitar essa informação e posterior ao cartório de registro de imóveis. Doutor Tiago, elucida para a gente o problema que essa pessoa pode ter no caso dele não tomar essa precaução. Perfeito. São vários problemas, além desses que o nosso colega aqui falou. Tem que realmente ver na prefeitura a situação do imóvel. No cartório de registro de imóveis é fundamental. E, além de tudo isso, tem que investigar de quem está comprando. Porque pode estar comprando um imóvel de uma pessoa que está com dívida e pode vir uma herança nesse imóvel aí, alguma dívida, alguma fraude que a pessoa pode sofrer. Então, além de toda essa documentação junto à prefeitura e ao registro de imóveis, é importante ver também a questão do proprietário que está vendendo. Fazer uma investigação através de um corretor, de um profissional que consiga baixar todas as certidões do imóvel, dos vendedores. Acompanhamos a estreia do programa Conexão Popular aqui na TV Câmara, neste novo formato. Estamos conversando com o apresentador Miguel Cáter, falando mais sobre os bastidores do Conexão. Um outro assunto importante relacionado à cidadania é essa questão da democracia. O programa se preocupou com as eleições municipais deste ano, Miguel, e teve convidados especiais. Teve, e eu gosto muito, Josivaldo, de trazer para debate, para discussão, a autoanálise enquanto comunicação. E aí nós chamamos um personagem da radiocomunicação, do jornalismo na cidade de Taubaté, que é o Pedro Luiz Belisque, porque eu queria alguém para a gente poder fazer uma análise do que foi o primeiro turno das eleições, o trabalho desenvolvido pela TV Câmara com debate, né? Teve um debate de primeiro turno, depois teve um debate do segundo turno, e o Pedro veio também falar como é que estava sendo o desempenho da comunicação, dos veículos de comunicação nas eleições municipais aqui de Taubaté. Eu acho que foi muito rico isso, até porque foi uma eleição com transformações até inesperadas, vamos dizer assim, né? Quem estava para chegar não chegou, quem não era a pessoa ou o candidato que estava como favorito acabou chegando, que foi no caso do Sérgio Vitor, no segundo turno com o Ortiz Júnior. E a experiência do Pedro, modestamente com a minha, dentro da política e de veículos de comunicação, acho que deu um programa que ficou rico em informações, tanto que ele reverberou nas redes sociais, diversos vereadores, inclusive, reproduziram, diversos jornalistas reproduziram, mas sem vaidade, eu acho que isso foi o objetivo atingido, né? O papel da comunicação, que eu acho que é muito importante, a gente fazer uma autoanálise, uma autocrítica e o que aconteceu nas eleições do primeiro turno. Esse programa, se eu não me engano, foi um pouco antes do segundo turno. Foi no dia 23 de outubro, né? Às vésperas do segundo turno. Isso, nós sabíamos quem eram os dois candidatos que iam para o segundo turno, Bernardo Ortiz Júnior e o Sérgio Vitor. E aí nós traçamos uma análise do que foi o primeiro turno. Então a gente vai aproveitar agora, a gente vai acompanhar um trecho do programa, né, deste programa do dia 23 de outubro, do Conexão Popular, com o jornalista Pedro. Vamos acompanhar?
Foi esse posicionamento da direita, na sua visão, na minha opinião, que mudou o panorama. Que alçou o Sérgio. Na minha opinião, que mudou todo o panorama da eleição de Taubaté. Quem vota no Júnior, vota no Júnior. Só que os outros candidatos, muita gente não votou na Márcia, votou no Sérgio, porque o capitão Souza estava com o Sérgio, porque o Alberto Barreto estava lá, parte da direita estava lá, e esse pessoal é ativista, esse pessoal procura mesmo a liderança, os votos e tudo mais. E aí o Sérgio cresceu demais lá no Novo. A Lorene, ela perdeu justamente essa batalha, no sentido que ela não consegue o apoio da esquerda e não consegue o apoio da direita. A direita rejeita naturalmente a esquerda e ela é tida como, embora ela não continuasse insistindo nessa eleição, que não tem idealismo, tinha candidato. Eu acho que ela está certa, o que importa era Taubaté e tudo mais. Mas só que dentro da política é difícil. E ela acabou não conseguindo votos. Pelo contrário, caiu o patamar dela, era de 23, 24, 25%, seria a segunda colocada, e ela caiu para 17%. O Sérgio pega essa diferença de votos, e também somada muita gente que saiu do PL, não pega voto da esquerda, mas lá do PL, e chega no segundo turno. E provoca uma onda com o surgimento no segundo turno. Por quê? Porque ele faz aquilo que a política atual está cobrando, que é novidade, que é mudança. O povo está cansado um pouquinho da mesmice, está querendo. E ele veio com essa mensagem, né? Ele veio com uma mudança que, obviamente, dentro de uma campanha, é permitido, vem um outro lado e fala que é inexperiência, que não está na hora de apostar de novo. Tudo certo dentro da política. Mas só que o anseio do novo, não o partido, mas da novidade e tudo mais, eu acho que fez com que o Sérgio crescesse. Acompanhamos um trecho aí do programa Conexão Popular com o Pedro Beliski. Além do Pedro, Miguel, também teve participação de outros personagens relacionados à política, essa questão da democracia. O Gabriel Marcondes, cientista político, também participou e contribuiu bastante, né? O Gabriel é um parceiro nosso, podemos dizer assim, um cientista político da nova geração, é um cientista político que avalia a situação política com muita pertinência, ele vê realmente a situação como está e a possibilidade de mudança, porque a política é realmente uma coisa mutável, e o Gabriel já é um parceiro nosso. O Gabriel esteve antes, inclusive, no Conexão, da realização do primeiro turno. Eu me lembro que o Gabriel participou conosco quando se deu início à propaganda eleitoral, né? Eu não guardo data mesmo, mas se eu não me engano foi no dia 15 de junho ou julho, e o Gabriel já esteve aqui com a gente. E depois também comentando sobre o processo eleitoral em si e as campanhas. Ainda falando de eleições, Miguel, após o segundo turno, a gente teve a presença do atual prefeito de Taubaté, né, o José Saldi, foi no dia 6 de novembro, e foi a primeira vez que ele participou daqui da TV Câmara Taubaté. Então foi um feito também inédito para a TV. Foi. Na verdade, eu tenho o Conexão de antigamente. É um espaço, por ser uma TV legislativa, em que nós não temos uma obrigatoriedade comercial. Então, se a gente tem uma personalidade como o prefeito da cidade, ele tem muita coisa para esclarecer, para responder e para justificar para a população. Então, nós temos essa condição de dar, por exemplo, 50 minutos, 1 hora de programa, desde que haja um conteúdo pertinente também para a população. E o prefeito vir aqui, após o pleito eleitoral, em que ele não foi para o segundo turno, finalizando seu mandato, uma série de críticas e também uma série de realizações, nada como trazer o prefeito e falar, você tem críticas sobre isso, o que você tem a dizer, o que foi feito, o que não foi feito, o que quis fazer e não foi possível, do que você se arrepende, enfim, deu um conteúdo de 1 hora e pouco de programa e com essa liberdade do prefeito poder falar, poder explicar, né, quais foram os percalços durante o mandato. Eu acho que essa liberdade que a TV Câmara apresenta, nenhum outro canal consegue apresentar por causa das obrigatoriedades comerciais. E a TV, como uma TV legislativa e pública, deve isso para a população e a gente tenta cumprir da melhor maneira. Então agora a gente vai acompanhar um trecho deste programa que foi lá no dia 6 de novembro do Conexão Popular, com a presença do atual prefeito de Taubaté, José Saldi. Ele destacou a sua participação aqui na TV Câmara e também sobre os comentários, críticas, análise e realizações do seu mandato. Vamos ver? Solta o play. Um outro projeto que está aqui
o senhor já fez outras vezes em outros anos, que é a da anistia, né, de débitos com a municipalidade, com o município. E uma coisa que ficou na cabeça de todo mundo foram os bloqueios na conta dos cidadãos e dos aposentados. E aí aqui está chovendo perguntas se correrão riscos de bloqueios novamente nesse ano os aposentados e todos eles que tiveram o bloqueio. Queria que o senhor explicasse isso. Gente, é importante saber, a prefeitura não bloqueia, né? A prefeitura, os seus servidores, eles prevaricam se eles não lançam alguma coisa que aconteceu com o cidadão. Você deixou de pagar o ISS, deixou de pagar a sua licença de alvará, deixou de pagar alguma coisa, errado ou não, ele lança. Quando ele lança, isso vem vindo desde 2007, 2008, 2003, eu vi coisas, 2013, 2015, não é nem da minha gestão, desde lá de trás vem vindo. E o juiz simplesmente chegou lá, pegou a sala que era 3 vezes maior que essa, mandou digitalizar tudo e apertava o enter, bloqueia, 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 não queria saber. Qual a ação do prefeito nesses bloqueios? A única ação que eu tive é colocar anistia. Porque é a única que eu podia fazer. E abrir um leque lá, porque com anistia você pode pagar aquele mesmo em várias parcelas, sem juros, sem correção. Era o que eu podia fazer. Porque o restante, o juiz manda, são poderes distintos. Eu sou executivo e tenho judiciário. Acompanhamos mais um trecho aí do Conexão Popular, desta vez com o prefeito José Saldi. O programa foi ao ar no dia 6 de novembro deste ano. Miguel, o que a gente pode esperar do Conexão Popular para 2025? Trazer as pessoas que fazem a cidade de Taubaté de uma forma boa ou não, né? Porque tem essa também, a imparcialidade do programa Conexão Popular é uma tônica do programa, ele foi criado para isso, né? Aqui a gente traz as pessoas para a gente poder saber o que está acontecendo, o que está sendo feito, por que não está sendo feito. Nós estamos aí às vésperas de um novo mandato, um novo corpo de secretários. E a ideia do Conexão é a gente trazer esses agentes públicos e contar para a gente o que está sendo feito pela população de Taubaté. E não só no ramo político, não só no segmento político. Todos os segmentos que interessam para a sociedade, esse é o objetivo do Conexão. Miguel, obrigado pela presença, parabéns, né, pela condução do programa e espero encontrar em outras oportunidades. Vai ter outras retrospectivas aqui no Mix e a gente vai poder participar de outros programas também aqui da casa. Podendo ajudar, vai ser um prazer participar aqui do Mix. Obrigado mais uma vez, viu? E assim a gente encerra o Mix da TV desta segunda-feira, 9 de dezembro. Amanhã tem resumo da semana aqui na programação do Mix. A gente vai acompanhar os assuntos que foram discutidos na semana passada aqui na Câmara de Taubaté. Ainda tem a agenda dos eventos e também a ordem do dia. Fique junto e misturado com a nossa programação. Até amanhã aqui na TV Câmara Taubaté.